Olá, turminha! Estamos aqui para mais um dia de aula. E como vocês sabem, essa semana é a semana de trabalhos avaliativos. E a nossa aula de hoje será de ciências. E nós vamos revisar um conteúdo que nós já estudamos. Hoje nós vamos revisar os animais. E vocês vão fazer o trabalho avaliativo sobre os animais, tá? Façam com calma, leiam direitinho, façam com bastante atenção. Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 29/7/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo: os animais. Nossa atividade será o trabalho avaliativo. Então vamos lá. Os animais. Os animais são seres vivos, ou seja, eles nascem, crescem, morrem e possuem capacidade de reprodução. Cada espécie possui suas características próprias, como cor, tamanho, tipo de alimentação, ambiente em que vive, dentre outros aspectos. Além disso, eles também podem ser classificados em vertebrados ou invertebrados, com base na presença ou não de coluna vertebral. Então, os vertebrados são os animais que possuem a coluna vertebral e os invertebrados são os que não possuem. Como você já sabe, há uma grande diversidade de animais nos ambientes da Terra. Então, observem a figura ao lado. Está mostrando várias espécies de animais. Os animais vertebrados possuem crânio, que protege o encéfalo, e coluna vertebral, um conjunto de estruturas chamadas vértebras, que sustentam o seu corpo. Os vertebrados são classificados em 5 grandes grupos. Quais são esses grupos? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, esses grupos, eles são classificados como animais vertebrados. Então, observem a figura ao lado. Animais vertebrados, os peixes. Os peixes vivem em ambientes aquáticos. Em geral, nascem de ovos e têm o corpo coberto de escamas. Então, observem algumas figuras dos peixes. Aí nós temos o tubarão, o peixe e o cavalo marinho. Agora vamos falar dos anfíbios. Os anfíbios têm pele úmida e, quando filhotes, vivem somente na água. Na fase adulta, podem viver na água e na terra. Geralmente nascem de ovos que se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Então, tá aí figuras mostrando os anfíbios. Agora vamos falar um pouquinho dos répteis. Répteis. A maioria nasce de ovos que se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Os répteis têm a pele seca e o corpo coberto por escamas ou placas ósseas. Então, tá aí exemplos de répteis: a tartaruga, o jacaré e a cobra. Agora as aves. As aves nascem de ovos com casca, desenvolvidos fora do corpo da fêmea. As aves têm o corpo coberto de penas. Então, a figura aí ao lado está mostrando vários exemplos de aves. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos. Mamíferos.
que são mamíferos? São animais que mamam quando filhotes. Durante a gravidez, as fêmeas de mamíferos começam a produzir leite para a amamentação dos filhotes. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos, com exceção das baleias e dos golfinhos. Então, somente a baleia e os golfinhos não têm o corpo coberto de pelos, com exceção deles dois. Então, a figura aí ao lado está mostrando vários exemplos de mamíferos. Cachorro, macaco, a onça, né, o tigre, o golfinho, o gato e o morcego. O morcego é o único mamífero que voa. Agora vamos ver os animais invertebrados. Os animais invertebrados não possuem coluna vertebral. Eles representam a maioria das espécies conhecidas até o momento. Por isso, os animais invertebrados são divididos em vários grupos menores, o que facilita a classificação e o estudo das espécies. Então, a figura está mostrando várias espécies de animais invertebrados. Animais invertebrados, poríferos. São um grupo de animais bastante primitivos. São exclusivamente aquáticos, ou seja, todas as espécies vivem somente na água. Vivem fixos em estruturas submersas, ou seja, no fundo do mar. Não se movimentam e, por isso, podem ser confundidos com elementos não vivos do ambiente. Se vê assim, você pensa até que não é um animal. Ele parece mais um coral, uma planta, e na verdade eles são animais invertebrados poríferos. Agora vamos conhecer os cnidários. Cnidários. A maioria vive em ambiente aquático marinho e tem uma estrutura que produz uma substância urticante, ou seja, ela queima. Exemplo é a água-viva. A água-viva ela é encontrada muitas vezes na beira das praias. E se ela pega, você não percebe, você não vê. E se ela tem contato com a nossa pele, dá uma queimadura tão grande que parece que foi queimada com fogo. Agora vamos conhecer os animais invertebrados, anelídeos e vermes. Anelídeos e vermes. Têm o corpo mole e respiram através da pele. Muitos vivem no solo, como a minhoca. Existem vermes que vivem dentro do corpo de outros seres vivos, como a lombriga e a tenia. Então, tá aí a figura mostrando esses dois vermes. Agora vamos para os animais invertebrados moluscos. Moluscos têm o corpo mole e respiram por meio de brânquias ou pulmões. Podem ser marinhos, terrestres ou até de água doce. Alguns exemplos são o caracol, a lesma e o polvo. Seu corpo é constituído de 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Muitos moluscos têm ainda uma concha calcária protetora, embora algumas espécies, como as lesmas e os polvos, não a possuem. Então, tá aí as figuras mostrando os moluscos. Então, agora vamos conhecer um pouquinho dos animais invertebrados artrópodes. Artrópodes têm membros rígidos e vários pares de pernas. São exemplos de artrópodes, insetos, crustáceos e aracnídeos. Então, observem a figura ao lado. Está mostrando figuras desses artrópodes.
Então, vamos começar falando sobre a reprodução dos peixes, tá bom? Os peixes dependem do meio aquático para reproduzir e viver. O peixinho fora de água, ele consegue sobreviver? Não. Então, ele precisa do meio aquático para reproduzir e viver. Em relação à reprodução, os peixes podem ser classificados em ovíparo. São aqueles que formam filhotes dentro dos ovos, mas fora do corpo da mãe. Os ovinhos ficam ali para se reproduzirem, fora do corpo da mãe. Vivíparos. Formam filhotes dentro do corpo da mãe. Ovivíparos. Formam filhotes dentro de ovos que ficam no interior do corpo da mãe. Algumas espécies de peixe cuidam dos ovos e dos filhotes até que sejam independentes, garantindo assim a sobrevivência deles. Outras espécies, como o dourado, não apresentam esse comportamento, porém, essas espécies desovam muito mais ovos, milhões, para garantir que uma quantidade de filhotes chegue à fase adulta. Estratégias de produção são necessárias, pois a taxa de mortalidade dos peixes é muito alta por causa do grande número de predadores naturais, ou seja, os peixes maiores, que acabam comendo os menores. Atualmente, a pesca predatória ameaça muitas espécies que não conseguem se reproduzir e recuperar suas populações na mesma rapidez com as que são capturadas. Agora vamos ver um pouquinho da reprodução dos anfíbios. Os anfíbios podem ter reprodução ovípara, vivípara ou ovivípara, dependendo da espécie. Além disso, após o nascimento, passam por uma fase larval. As estratégias reprodutivas dos anfíbios ovíparos são muito variadas, se mudam de um grupo para o outro. Alguns colocam ovos nas margens de rios, outros fazem ninhos e há ainda espécies que depositam seus ovos em folhas de plantas. Para todos, a umidade é um fator importante para o desenvolvimento desses ovos. Então, eles conseguem se reproduzir dessa maneira. Uns fazem ninho, outras espécies depositam seus ovos em folhas de plantas até que eles estejam prontos para a reprodução. A maioria dos répteis se reproduzem de forma ovípara. Somente algumas espécies apresentam reprodução vivípara ou ovivípara. Ao contrário dos peixes e dos anfíbios, o desenvolvimento dos ovos dos répteis não depende da água. Seus ovos têm uma casca protetora que impede o ressecamento, além de um reservatório de água. Muitos répteis cuidam dos ovos e dos filhotes, como jacarés. Já as tartarugas não apresentam esse comportamento. Elas fazem ninhos em praias, botam os ovos e vão embora, retornando somente para botar novos ovos. Então, alguns répteis, eles têm esses cuidados com os ovos dos seus filhotes, como os jacarés. Eles põem os ovos, mas ficam ali, de guarda para que nada aconteça, diferente das tartarugas que botam os ovos em ninhos, muitas vezes nas praias, e vão embora. E retornam somente para botar novos ovos.
Agora vamos ver a reprodução das aves. As aves são ovíparas e seus ovos precisam ser chocados até o nascimento dos filhotes, ou seja, precisam de um dos pais que os mantenham aquecidos, e por isso que vemos galinhas sentadas em cima de seus ovos. Nem sempre é a fêmea que choca os ovos. Em algumas aves, esse cuidado é realizado pelos machos. É assim com os pinguins imperadores. Então, como as aves, né, elas precisam, os ovos, eles precisam desse calor. Por isso que eles ficam ali sentadinhos, né, em cima dos ovos, chocando seus filhotes. E independente de ser uma fêmea ou de ser um macho, em algumas aves, o cuidado também é realizado pelos machos. Se não tiver esse aquecimento, então esses ovos podem vir a não chocar. Agora vamos ver um pouquinho da reprodução dos mamíferos, como funciona. A maioria dos mamíferos é vivípara, com exceção de poucas espécies ovíparas, como o ornitorrinco. Em muitos dos mamíferos vivíparos, o desenvolvimento acontece dentro da placenta, que fornece alimento e oxigênio até o nascimento do filhote. Mamífero como gatos, cachorros e seres humanos, cujos filhotes se desenvolvem dessa maneira. São chamados de placentários, ou seja, esses filhotes se desenvolvem dentro da barriga da mãe. O tempo de gestação dos mamíferos placentários pode variar muito. Por exemplo, a gestação de um rato leva em torno de 20 dias. A de um elefante chega a 22 meses, ou seja, quase 2 anos. Os seres vivos e o fluxo de energia da natureza. Para se alimentar, os seres vivos dependem de elementos do ambiente e de outros seres vivos. É por meio da alimentação que plantas e animais obtêm a energia que necessitam para viver. Todos os seres vivos desempenham um papel no processo natural e mantêm o fluxo de energia da natureza e podem ser classificados em 3 níveis tróficos. Vamos ver que níveis são esses. Produtores. Produtores são os seres vivos que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas e as algas são os principais representantes desse nível. Então, os produtores servem de alimento para outros seres vivos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e servem de alimentos para outros seres vivos. Agora vamos ver os consumidores. O que são os consumidores? São os seres vivos que se alimentam de outros, porque não produzem o seu próprio alimento. Nessa classificação estão todos os animais, ou seja, existem animais que se alimentam de outros animais, existem animais que se alimentam de folhas, de outras coisas, então eles não produzem o seu próprio alimento. Então, por isso são chamados de consumidores, que são seres vivos que se alimentam de outros, porque não produzem o seu próprio alimento. Decompositores. Decompositores são os seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem.
As bactérias e alguns fungos desempenham essa função na natureza. Durante a decomposição, alguns compostos são transformados em nutrientes que ajudam a fertilizar o solo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Então, esses seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem são as bactérias e os fungos. E durante a decomposição, alguns desses compostos são transformados em nutrientes que até ajudam a fertilizar o solo, né? Contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Agora vamos ver um pouquinho da cadeia alimentar. A sequência na qual um ser vivo serve de alimento para outro chama-se cadeia alimentar. Nas imagens estão representados o produtor, o vegetal, que produz seu alimento a partir dos nutrientes disponíveis na natureza. O consumidor primário, o esquilo, que come esse vegetal. O consumidor secundário, a serpente que come o esquilo. Consumidor terciário, o gavião, que se alimenta da serpente. Os decompositores, os fungos e as bactérias microscópicas que se alimentam dos restos desses vegetais e de animais mortos. Na natureza, tudo se relaciona. Então, se um ser vivo desaparece do ambiente em que vive, ou seja, é extinto, pode ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar desse ambiente, prejudicando a vida dos outros seres vivos que ali habitam. Então, a cadeia alimentar é isso. Uns se alimentam dos outros. Vocês viram, né, que o vegetal que produz seu alimento a partir dos nutrientes está disponível na natureza. O esquilo vem e come esse vegetal, consequentemente a serpente vem e come esse esquilo, o gavião vem e come essa serpente, e os fungos e bactérias, eles se alimentam dos restos desses vegetais e desses animais mortos. Então, assim é a cadeia alimentar. Em todo o meio natural, há cadeia alimentares. Observe um exemplo de cada cadeia alimentar no oceano. Observem essa foto, essa figura. O que vocês podem observar? O peixinho pequeno se alimentou, o peixinho maior vem e se alimenta do peixinho menor. O atum vem, se alimenta da cavala. Depois vem o tubarão e se alimenta do atum. Então, em todo o meio natural, há cadeias alimentares. Os seres vivos precisam um dos outros para sobreviver. Herbívoros se alimentam das plantas e são devorados por carnívoros, que por sua vez também podem servir de alimento para outro carnívoro. E quando morrem, todos passam pelo processo de decomposição realizado por bactérias e fungos. Curiosidade: desequilíbrio na natureza. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores e levar à extinção de plantas e animais, além de provocar transtornos para o ser humano. Leia a notícia.
A falta de predadores naturais é a principal causa apontada para o aparecimento em grande quantidade de grilos em um povoado na zona rural da cidade de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia. E a explicação para isso vem de um desequilíbrio na natureza, com a ampliação da área urbana, o que tira o habitat natural para a vida e a reprodução desses predadores. A especialista explica que o hábito de moradores que matam espécies como sapos e lagartixas também pode aumentar esse desequilíbrio. Lugar de animal silvestre é na floresta. Vamos falar agora um pouquinho sobre os animais silvestres. Em geral, o ser humano gosta da companhia dos animais, não é mesmo? Quem não gosta de um bichinho de estimação em casa? Cães e gatos são exemplos de animais de estimação. E ainda há outros animais que podem nos fazer companhia em nossas casas. Vamos ver que animais são esses: o cachorro, o gato. Cães e gatos são bons companheiros para as pessoas. No entanto, há pessoas que compram animais silvestres para criá-los, como se fossem de estimação. Esses animais não estão adaptados a conviver com o ser humano e podem sofrer quando são criadas em casas ou apartamentos. A tia vai dar um exemplo bem prático. Os papagaios. Tem muita gente que possui um bichinho desse de estimação em casa, mas para eles pode não ser bom, porque eles não estão adaptados a conviver com as pessoas. Eles têm o habitat deles, no habitat deles, eles procuram a sua alimentação. Então é diferente de serem criados em casas ou apartamentos, e sem contar que não é permitido, só é permitido criar um bichinho desse de estimação se o IBAMA autorizar. Então tem todo um protocolo para possuir um bichinho desse de estimação em casa. É possível ter um animal desses em casa desde que se tenha autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que a tia falou lá no slide passado. A autorização garante que a pessoa pode oferecer as condições necessárias ao bem-estar do animal e que ele nasceu em um criadouro licenciado e, portanto, não é proveniente do tráfico de animais. Então, observem as imagens. O que vocês podem observar nessa imagem? Um papagaio preso na gaiola. As aves podem sofrer estresse quando são colocadas em gaiolas. Por que isso, tia? Porque no habitat delas, elas são livres, elas voam, elas estão de árvore em árvore. E quando elas passam a ser trancadas em uma gaiola, então elas podem sofrer com isso. As cobras. Vocês sabiam que tem gente que cria cobras de estimação? Então, répteis precisam de um ambiente com condições de temperatura e de umidade adequada. Tráfico de animais silvestres. Maldade de estimação. Iguanas cegas que tiveram o olho perfurado por crianças na rua. Macacos-aranha com problemas ósseos. E até jiboia com a mandíbula quebrada para evitar mordidas. Mantidos pela prefeitura, o Centro de Triagem de Animais Silvestres no Refúgio da Vida Silvestre Sauim
Castanheiras, na periferia de Manaus, é onde terminam várias dessas infelizes histórias de tráfico de animais silvestres. A figura aí ao lado está mostrando uma iguana. O periquitão maracanã sobreviveu, mas chegou ao centro com distrofia óssea. Patas e pés tortos impedem que ele consiga se empoleirar. É o que costuma acontecer com animais dessa espécie, quando tirados da natureza e condenados à extinção, resultado da falta de cálcio na alimentação. Então, turma, é isso que acontece com os animais, que eles são tirados dos seus habitats. Eles não sabem sobreviver na floresta, aonde é o lugar certo para eles viver, eles sabem se virar perfeitamente. Agora, se eles forem tirados dos seus habitats, vai acontecer isso, como um animalzinho que estava com o olho furado, o outro com o pezinho torto, né? Então sempre vai ter aquelas pessoas que vai judiar dos bichinhos, que vai maltratar os bichinhos e causando assim a sua extinção. Periquitão maracanã, a figura aí ao lado está mostrando. Na natureza, esses animais têm uma alimentação como frutos, folhas e outros itens que têm vitaminas específicas, conta Laércio Chiesorin Júnior, médico veterinário dos CETAS Saurim Castanheiras. Presos não escolhem o que comer e recebem alimentação humana, fraca nos nutrientes exigido por esses animais, principalmente se estão em fase de crescimento. Então, é diferente a alimentação no habitat deles, porque eles comem os frutos, as folhas e outros itens que têm essas vitaminas específicas. Diferente da criação em casa, que ele vai receber certamente a alimentação humana, a alimentação que não é adequada para ele. E principalmente se o bichinho estiver em fase de crescimento. Então aí a figura ao lado está mostrando uma foto do sauim castanheiras. Meus amores, a nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.